Oi todo mundo, Shalom, Shalom. Estou aqui com Colby Ferguson do Maoz, Israel. Shalom. Direto de Jerusalém. E eu vou colocar aqui o Instagram do Maoz Israel Brasil para vocês seguirem e para vocês aprenderem mais sobre Israel e sobre a atual situação de Israel. E é muito importante a gente aproveitar essa visita do Colby aqui na nossa casa para poder falar com o Brasil, porque nós tivemos um café da manhã, we had breakfast, right? E a gente conversou muito sobre o que está acontecendo em Israel. E eu falei, Colby, por favor, vamos fazer uma live, let's do a live. Vamos falar com o povo brasileiro e com a igreja brasileira, porque o Colby tem estado muito no Brasil, viajado nas igrejas, e ele tem percebido uma falta muito grande de conhecimento, de esclarecimento para o povo brasileiro sobre o que está acontecendo em Israel e sobre Israel no plano de Deus. So Colby, I told them that we decided to do this live so you could share with the Brazilian people, the Brazilian church, what you think is missing in the understanding of Brazilians about Israel and about the current situation. Well, first of all, Primeiro, shalom, shalom. paz, paz. All of our dear friends. Para todos os nossos amigos One queridos. of my closest Uma das minhas sisters irmãs mais próximas in the entire world. no mundo inteiro. I didn't realize I would have a Brazilian sister Eu one não day. sabia que um dia eu ia ter uma irmã brasileira. Anna, thank you. Oh, de nada, It's great to be Colby. one family É together. muito bom sermos Jew uma and família Gentile, juntos. Israeli, Os judeus Brazilian. e os gentios, brasileiros e Scripture says we're israelenses. one in Messiah. As escrituras dizem que somos um no We're called Messias. to be grafted in Nós one somos tree. chamados para sermos enxertados como uma árvore só. And when you have a grafted plant, E quando você tem uma planta que recebe um enxerto, it's very interesting. é muito interessante. We have a tree in our backyard A gente tem uma árvore lá no nosso quintal that has a branch grafted into a berry tree. que recebeu um enxerto de um ramo numa árvore de uma berry que se chama, é tipo uma cereja. And the tree, I call it the Gentile tree. E eu falo que essa árvore é a árvore gentílica. It's actually from, some people say, Afghani or Syrian. It's a type of tree. É uma árvore que veio do Afeganistão ou da Síria, é um tipo de árvore. And it's grafted into an Israeli. E ela foi bush. enxertada, né, um ramo do Afeganistão ou da Síria que foi enxertado nessa árvore que é um arbusto, uma árvore baixinha israelense. And it has different leaves. The fruit looks different. It smells different. It tastes different. E esse ramo é de uma árvore com frutos diferentes, flores diferentes, folhas diferentes. O fruto tem um sabor diferente. But it's part of the same tree. Mas agora, esse ramo que foi enxertado, que dá os frutos diferentes e tudo é diferente, faz parte de uma mesma árvore com a árvore israelense. And actually, the tree from the plant that is the fruit from this tree that is not the Israeli one is actually bigger and it's more impressive. E é interessante que esse ramo que foi enxertado, ele dá um fruto que é maior, ele impressiona mais o fruto dele. And it reminds me, though, of the church and the relationship of the Gentiles, the non-Jews connected with Israel. E isso me faz lembrar como acontece com a igreja que é formada de não-judeus, os gentios, e o que acontece com a igreja em Israel. That the number of believers in Israel is very small. O número de crentes no Senhor Jesus como Salvador em Israel é pequeno. But over the 2,000 years that the gospel's gone to the nations of the earth from Israel, Mas nesses últimos 2000 anos, desde que o evangelho partiu de Israel para as nações, a partir de Israel, we see now billions of born-again, genuine believers a gente vê bilhões de cristãos, crentes em Jesus, nascidos de novo. And so even in Brazil, Até mesmo pegando o Brasil. such an amazing people. É um povo maravilhoso. And there's a spirit-filled church that's rising up in E power. a igreja brasileira está se levantando em poder, cheia do Espírito. And it's important for you all
E é importante vocês, they're a part of this grafted in tree, que são uma parte desse enxerto na árvore que é Israel, to remember what it says in the book of Romans chapter 11, se lembrarem do que está escrito em Romanos capítulo 11. that you're grafted in and it is the Israeli tree that supports you. Que vocês foram enxertados e que é a árvore israelense que dá o suporte para vocês. Meaning you're grafted into God's plan for Israel and now the nations. Que é o significado de vocês terem sido enxertados em Israel no plano de Deus que alcança agora todas as nações. And recently, E just like we've recentemente, seen over and over again in time, como já vimos tantas e tantas vezes na história, it could be called the Pharaoh foi chamado de in the Faraó book of Exodus, no livro de Êxodos, King Herod, o rei Herodes or Hitler, ou Hitler, or many different names and faces of enemies of Israel, like Haman in the book of Esther. como muitos inimigos de Israel receberam nomes diferentes ao longo da história da humanidade, como Amã no livro de Esther. Now we call it Hamas, Agora é o nome chamado de Hamas, or Islamic Jihad, ou a Jihad Islâmica, or Hezbollah ou in the north Hezbollah of Israel. no norte de Israel. But it's really a supernatural evil. Mas, na verdade, é um poder maligno sobrenatural, It's the same spirit that wants to kill Christians everywhere. que é também o mesmo espírito maligno que quer matar os cristãos em toda It's parte. the same spirit that killed Yeshua, Jesus. É o mesmo espírito maligno que matou Jesus e Yeshua. And it's the same spirit that causes hatred and a desire to murder the Jewish people. E é o mesmo espírito maligno que provoca o ódio e o desejo de aniquilar o povo judeu And de this is Israel. rising up in a way we haven't seen since the Holocaust. E esse espírito maligno está se levantando de uma forma que a gente não tinha visto desde o Holocausto. And so as this supernatural evil is rising, Então, à medida que esse espírito maligno está se levantando, they're trying to chop down this tree. eles estão tentando derrubar esta árvore. This tree that is both Jew and Gentile together. Esta árvore que é formada dos judeus e dos gentios juntos. And I want you to realize if you are grafted into us, and you are, E eu quero que você perceba, já que você foi enxertado a nós, você foi enxertado, if people are trying to chop down this tree, o povo do mal está tentando derrubar esta árvore, they're trying to chop you down too. eles estão tentando derrubar você também, igreja. We're called to be one together. Porque a igreja e os judeus foram chamados para serem um, juntos. And I want to encourage all of you, Christians in Brazil, Eu quero encorajar todos vocês cristãos no Brasil to stand for your brothers and sisters in Israel. And I'm talking about the believers in the land. se posicionem pelos que creem na Terra Santa, os judeus messiânicos que creem. And stand up, not just politically, but for God's plan for the nation of Israel. Se posicione não apenas politicamente por Israel, mas pelo plano de Deus a partir de Israel. And sometimes it's very simple, Algumas vezes posicionar-se é muito that simples. it's light versus darkness. É luz contra trevas. It's the God of Israel É o Deus de Israel versus the God of this world and the God of Islam. contra é o Deus de Israel versus o Deus do Islã. So I encourage you, stand up Levante-se, posicione-se, eu te encorajo. with whatever platform you have, Qualquer que seja a sua plataforma, whether you have many followers, se você tem muitos seguidores ou or lots of não, friends, ou se você tem muitos amigos the ou pastor, a não, leader of a church se or você a é um ministry. pastor, o líder de um ministério, de uma It's igreja, time está na hora to use the platform the Lord's given you de usar qualquer que seja a plataforma que o Senhor te and deu to stand for Israel, e de se posicionar por to Israel, lift your voice, erguer a sua voz, to make it known fazer a sua voz ouvida, conhecida, that you believe Israel has a right to exist. que você acredita
que Israel tem o direito de existir como nação. That the church in Brazil loves Israel. Deixar que os outros saibam que você acredita que a igreja brasileira ama Israel. And I want to encourage you, E eu be quero te open encorajar. Faça isso abertamente. to the Holy Spirit to speak to you. Deixe o Espírito Santo falar com Give you você ideas and plans of how you can make massive action de for como the nation of Israel. você pode ter ideias, estratégias de fazer ações para Israel, por Israel. Because Israelis see the church in Brazil rising up. Porque os israelenses, eles veem a igreja brasileira se levantando. When they do, E quando eles veem isso, this will make their hearts jealous isso faz com que os judeus que não são crentes ainda, eles fiquem até com ciúmes. in a way we've never seen it. De uma forma que a gente ainda não viu. And they'll wonder, why are these people so in love with Israel? E eles vão se perguntar, por que será que esse povo é tão apaixonado por Israel? And they'll be able to say, E nós vamos poder it responder, has to be because of Yeshua. é por causa de Yeshua. I love you. Eu amo vocês, Thank muito obrigado. And God promises Deus prometeu the Lord will bless those who bless Israel. que o Senhor vai abençoar aqueles que abençoarem Israel. So please pray for Israel. Por favor, orem por Israel. And the Lord loves you. O Senhor ama vocês. Amen. Amém, amém, glória a Deus. Now, Colby, I also have a question. Também tenho uma pergunta para o Colby. Eu vou perguntar para ele sobre a guerra recente, atual. O que ele tem visto, às vezes, nas viagens dele ao Brasil, que está faltando de informação. What have you seen in your trips to Brazil that is missing on understanding concerning the current situation and the war? I think there's a lot of misinformation Eu percebo que tem muita falha de informação in the mass media, na mídia, em massa, and there's a lot of different reasons. por muitas razões diferentes. But what I see what happens because of this Mas o que eu vejo acontecer por causa disso is there's not enough voices that are speaking on behalf of Israel é in que Brazil. no Brasil ainda não existem vozes suficientes falando pró-Israel. And I'm an eyewitness, Eu sou uma testemunha ocular and we have thousands and thousands and thousands of witnesses in Israel to what has been happening. e nós temos milhares e milhares e milhares de testemunhas do que tem acontecido lá em Israel. And it's not deep fake, Não é fake news. and we have seen a massacre, Nós vimos um massacre, atrocities atrocidades that have occurred in Israel. que ocorreram em Israel. And yes, Israel is fighting, Sim, Israel está lutando and we were being told, e nós recebemos notícia. this is one thing that I Uma das have coisas not been here, people don't understand. que eu percebo que as pessoas no Brasil não entenderam And I ainda. think because they just aren't hearing the truth Talvez a por lot. não ouvirem a verdade o suficiente. And the truth is that we are being told by our enemies that they will keep doing this. They will keep raping, killing, murdering us until they're stopped. Vocês no Brasil talvez não tenham ouvido essa verdade o suficiente, mas em Israel nós já recebemos os avisos de que eles vão continuar invadindo, atacando, estuprando, violentando até que eles nos destruam. And so we have to stop them. Então, por isso, nós temos que impedi-los. Israelis aren't some professional mercenary army. Os israelenses não são um exército mercenário profissional. We're just everyday people, Nós somos pessoas comuns do dia a dia. fathers, mothers, Pais, mães, brothers, irmãos, sons, filhos, and daughters filhas that are serving to defend their country against evil. que servem no exército para defender o seu país contra o mal. Yes, it's defending themselves against evil that is trying to kill us and our families. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos tentando defender o nosso país do mal que quer nos matar e matar nossas famílias. My daughter, A minha she filha, just turned 18. ela acabou de fazer 18 anos She was called up to fight. e ela foi convocada para guerrear. And so
She was a worship leader. She was just in Brazil last year leading worship. Ela estava no Brasil comigo ano passado liderando louvor. Ela é uma ministra de louvor. Flew from Israel to a conference in Brazil. Nós voamos de Israel até uma conferência no Brasil. And so these are just everyday people. Então, são pessoas normais. But we have to defend our families. Mas nós temos que defender as nossas famílias. And so the biggest thing I want to say A coisa mais importante que eu quero dizer, is the scripture is clear that we don't fight just against flesh and blood. a Bíblia é clara em dizer que nós não lutamos simplesmente contra carne ou sangue, But that this is a supernatural battle. mas essa é uma batalha sobrenatural. Yes, wars are carried out and battles are carried out in the natural. É claro que no natural guerras estão acontecendo, batalhas estão acontecendo, But there's a supernatural realm mas existe um ambiente sobrenatural, um nível, uma região celestial, of a spirit of hatred em que o espírito de ódio that is trying to destroy the Jewish people. está tentando destruir o povo judeu, Is trying to show God that he's a liar. está tentando confrontar Deus, chamando-o de mentiroso, Because the Lord has a plan for Israel. porque o Senhor tem um plano por Israel. And what I want the church in Brazil to understand, E eu quero que a igreja brasileira compreenda that you're a big part of this plan. que vocês são uma parte muito grande desse plano. The Lord wants to use you and your prayers and your love for Israel O Senhor quer usar vocês e as suas orações e o seu amor por Israel to support them para trazer suporte and to help bring them salvation. e ajudar a trazer a salvação para eles. So this is why the enemy is trying to separate us. É por isso que o inimigo está tentando nos separar. Because the enemy knows that the church in Brazil, Porque o inimigo sabe que a When they igreja no stand Brasil, quando together with ela one se voice, posiciona em unidade, with one voice, com uma voz, to praise the Lord para louvar ao and Senhor to pray for e Israel, para orar por Israel, that the Lord will move que supernaturally. o Senhor vai se mover sobrenaturalmente. And as we're seeing the most horrible things you can imagine E in nós Israel, temos visto as coisas mais horríveis que você possa imaginar acontecendo lá em Israel. we see the Lord is moving in the land. Ao mesmo tempo, nós percebemos o Senhor se movendo na Terra Santa. Less than 1% of the population of Israel are Menos de believers. 1% da população de Israel é crente. It's also something a lot of Brazilians don't know. É algo que também muitos brasileiros não sabem. Is that no, we're not all believers, not all Não, Christians, not os all judeus não são Jewish believers. todos crentes em Jesus, o Yeshua, né? Não são, os judeus não são One messiânicos. day, Um that dia, is the destiny for esse é o Israel. destino para Is to Israel. be an entire nation that's filled with the Spirit and born again. A nação inteira vai ser nascida de novo e cheia do Espírito Santo. But for now, Mas por enquanto, we have less than 1%. nós temos menos de But 1%. that's so much more than it was even 20, 30 years ago. Mas essa porcentagem já é muito maior do que foi And há 20, The 30 church around the anos. world is praying. Porque a igreja ao redor do mundo está As we have more orando. and more believers in Israel coming to faith, E more nós and more temos visto Israelis, mais e mais israelenses chegando à fé, nascendo de novo. more and more Israelis being born again Mais e mais israelenses estão nascendo de novo and raised agora up as e believers. se levantando como crentes. That we're coming closer and closer Então estamos chegando mais e mais perto to the coming of Jesus, à volta de Jesus, to the second coming. a segunda I vinda. don't know when this is Eu going to não be, sei quando vai ser, but we're getting closer. mas está chegando perto. And we're in very important, critical times E in nós history. estamos em tempos críticos na história, muito And I importantes. believe the Lord is calling, I can't say it strong enough, calling church in Brazil E eu senti o Senhor falar comigo muito fortemente. Convoque a igreja no to Brasil raise its voice para levantar a sua voz and to act. e agir. Amém. Wow, Colby. Amen. Amen. Amém. Colby, vou perguntar para ele sobre as viagens, né? O que ele acha das viagens de brasileiros para lá e coisas assim. Colby, what would you say for Brazilians who love to go to Israel? Do you think should they go? When should they go? If they go in small groups or if they come with groups, what should they do? I think now is a good time.
Eu acho que hoje mesmo, agora, é um bom momento for smaller groups. para grupos pequenos, If they're connecting with believers in the land, especially, se eles forem conectados especialmente com os crentes, os judeus messiânicos lá na Terra Santa. because you might say, well, I don't know any believers. Talvez você diga, mas eu não conheço nenhum judeu messiânico. You can write us. You can Escreva write para Anna, nós, maybe here in Maoz Israel, right? Yes, they can- Escreve no Instagram do Maoz Israel Brasil, manda uma DM. And why is that important? E por que é importante pequenos grupos irem conectados com Because messiânicos agora? We care about you. Porque as nós nos importamos com we're your vocês. brothers and sisters in the Lord in Porque the same nós faith. somos os crentes que são irmãos e irmãs And na so mesma fé. we'll tell you the truth. Então nós vamos dizer a vocês a We're not just trying to verdade. sell you a tour. Não só vender para você uma tour para Israel. So in smaller numbers. Então, em grupos But I think menores, now is a good time. eu acredito que agora mesmo é um bom momento de ir para Especially if you come Israel. with a heart to serve. Especialmente se vocês fizerem viagens com coração para servir. As I was speaking with Anna and you and your husband Gustavo, Assim como eu estava conversando com a Ana e com o esposo dela, o Gustavo, I think Gustavo said it best. acho que o Gustavo falou de uma forma ótima. He said, we're at a time in history we've never been here. We've never seen this. Gustavo disse, nós não vivemos ainda na história um momento como esse. Yes, the church in Brazil's come. Millions of Brazilians have visited Israel. Como o Brasil já enviou milhões de visitantes cristãos a Israel. And I would love to see this again. Eu amarei ver isso acontecer de novo, Right now the numbers might have to be smaller. mas agora em menores números cada grupo. But I want to encourage you, Mas eu quero te if you've been encorajar, to Israel, se você já foi a Israel, pray about going back. ore sobre voltar. Or if you've always wanted to Ou go, se você sempre sonhou em ir, pray about going. ore sobre ir. But this time, Mas dessa vez, with a heart to serve. com um coração para And not to just servir. see holy sites. Não apenas para visitar lugares sagrados, bíblicos, And not just stones, pedras das ruínas, but to see the living stone. mas para visitar as pedras To vivas connect with the people. e conectar-se com as We could pessoas. use people to volunteer. Podemos receber voluntários. One thing that a lot of people don't know Uma das coisas que muita gente não is the sabe, areas that were attacked down south in Israel as regiões no sul de Israel que foram mais atacadas produce huge percentages of our fruits and vegetables in Israel. são as áreas que produzem os frutos, os vegetais, os grãos que alimentam Israel Poultry and chicken and e que eggs. criam as galinhas, os ovos. And Hamas destroyed many of these farms. E o Hamas destruiu muitas dessas And it fazendas. has negatively impacted our entire system of our source of food. E isso impactou muito negativamente as nossas fontes de alimentação. And we rely heavily on foreign workers that we have agreements with that help us work in the harvest. E a gente sempre dependeu muito de acordos com outras nações que enviavam trabalhadores para a colheita. And Hamas terrorists killed and kidnapped dozens of these workers. E o Hamas sequestrou e matou dezenas desses trabalhadores. And they're not even Israeli, they're not Jewish. E eles nem são judeus israelenses. Just on a work visa. Estavam lá com um visto de And so trabalho. because of Então, this, por causa disso, thousands and thousands fled and left Israel. milhares de estrangeiros fugiram, So we have foram embora. We have an agricultural crisis in Nós Israel. estamos numa crise agricultural And it's just one no estado example de Israel, como um exemplo of how people coming from the nations to serve and volunteer can make a big impact in this season. que se pessoas se voluntariarem para servir nos campos de agricultura em Israel, podem trazer um impacto tão grande para abençoar a So we're not in the nação. season of touring like in the past. Então, nós não estamos numa época para turismo como antes. I think that will come back one day. Isso vai voltar, eu creio. But now is a season for those who want to be a servant and who want to really help. Mas agora estamos na época em que pessoas que querem realmente ajudar e servir venham para Israel. Now's the time. Agora é a hora.
That's so beautiful, Kobe. You also mentioned Isaiah 40. That's very prophetic to be fulfilled now, né? A gente estava conversando sobre Isaías 40, que é um texto muito profético que pode se cumprir agora. Can you share a bit about that? Yeah, Isaiah 40, Isaías 40, we see in the scriptures that the prophetic word is spoken to Christians worldwide. profeticamente, é um texto que fala aos cristãos ao redor do The mundo. word says, comfort my people. E Isaías 40 é a palavra que diz: consolem, consolem o meu povo. And declare to them that their warfare has ended. E declarem a eles que a sua guerra acabou And the Lord has repaid back double for their sins. e que o Senhor já pagou em dobro pelos And pecados then it goes deles. on to talk about how their sins will be washed away. E é uma palavra profética que fala sobre como os pecados deles serão lavados. And you know, Anna, we hear often people, even in Brazil, really speaking negatively about Israel. E sabe, Ana, até no Brasil a gente vê muitas pessoas falando mal contra Israel. And Christians sometimes worldwide are doing the opposite of bringing consolation. E ao redor do mundo, às vezes os cristãos estão fazendo o oposto do que significa trazer consolo. And they're joining with the adversary and the accuser of the brethren. E eles estão, na verdade, se unindo ao acusador dos irmãos. And they're saying, look at what Israel did wrong. Look at what they're doing here. Oh, Israel's not even, they're sinners. Look at what they do. E às vezes eles estão apontando o dedo dizendo: olha o que Israel fez de errado, eles são pecadores, olha o que eles fizeram. So we already have Satan and all his demons accusing us. Então a gente já tem Satanás, todos os demônios dele nos acusando. And the nations of the earth who hate Israel. E todas as nações que odeiam Israel. But at the same time, the Lord has called his people, his church, his kingdom. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, nós temos o Senhor despertando o reino dele, o povo dele, a igreja dele, To comfort para consolar, and to bring caring and kindness, trazer doçura, trazer cuidado, afeto, words of healing. palavras que curam. To say, and it says, tell my people, declare to them their warfare has ended. E dizer, declarar a eles, como está escrito, a sua guerra terminou. Now we know in the natural, Israel will continue to have wars. A gente sabe no natural que Israel vai continuar enfrentando guerras. But what the scripture is saying Mas o que essa escritura diz is that the church doesn't need to say, oh, look what, Israel, you're in sin, therefore the Lord is coming to send more war to you. é que a igreja não precisa apontar o dedo e dizer: ah, Israel pecou e por isso é que Deus está mandando estas guerras contra vocês. But instead it says, Israel, Ao invés disso está escrito: diga para Israel, your sins have been paid for. seus pecados foram pagos. And as the representatives of Messiah, E como the Gentile church, representantes do Messias, como igreja gentílica, we consider you the people of God. nós consideramos que vocês são povo de Deus. No, not born again yet. Não são é como se a igreja pudesse dizer para os judeus: nós os reconhecemos como povo de Deus que ainda não nasceram de novo, But the Lord has washed away your sins. mas o Senhor pagou para lavar os seus pecados. If you will accept Him. Se vocês o receberem. And in the meantime, E enquanto isso, we're going to comfort you. vamos te confortar. We're going to try to do what we can to end the warfare. Vamos fazer tudo para que essa guerra acabe. And we're going to stand with you, E Israel. vamos nos posicionar com vocês, Israel. Aleluia, amém, que tremendo isso. Aleluia. So, Kobe, can you also share, please? Vou pedir para ele compartilhar alguns testemunhos que nos encorajem a ver o Senhor salvando judeus para que eles nasçam de novo e creiam no Messias. Can you also share some testimonies that might encourage the Brazilian church to know how Jews are coming to the knowledge of the Messiah, how they are being born again? Share some story and that would let them know how the Spirit is working. Well, one story in particular I was telling you about my daughter. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu com a minha filha. As
Christians around the world have been supporting our ministry in Israel. Cristãos ao redor do mundo têm dado suporte ao nosso ministério em Israel, né? It's been allowing us to be able to provide a lot of assistance to people affected by the war. E isso tem nos dado as finanças necessárias para prover assistência a muitas pessoas que estão afetadas por esta guerra. And one of the things that people needed, men and women, mostly young people, E uma das coisas que that are serving in the military, muitos que servem no exército, tanto meninos quanto meninas, homens e mulheres ali, precisavam, they needed shoes. eles precisavam dos sapatos apropriados. It was a big problem. Foi um problemão. And so we were able to buy lots and lots of shoes from a shoe store. Então nós pudemos comprar muitos e muitos sapatos da Boots. Yeah. Aquelas botas, sabe? Aquelas botas do exército. And this seems like a small thing, Parece uma coisa tão pequena, né? but as you have to realize, we are not really able to share our faith openly. Vocês têm que entender que lá em Israel a gente não tem como falar da nossa fé em Jesus We do, it's just not abertamente. received. A gente até fala, né? Mas não é algo que é recebido facilmente. Jewish believers face a lot of persecution. Os judeus que creem em Yeshua como Messias, são os judeus messiânicos, sofrem muita Israeli perseguição. believers are often rejected Os israelenses que creem no and Messias even considered são to be enemies rejeitados, of the faith. são considerados inimigos dos judeus. Os próprios judeus pensam assim. And so They that- call you a cult many times. Yeah, called Algumas vezes são chamados de traitors. seita, são chamados de traidores, porque eles creem em Yeshua. But in this case, Mas nesse caso, in war, e durante essa people guerra, begin to think differently sometimes. o povo lá em Israel começou a ter uma nova perspectiva And diferente. my daughter was helping us gather all these shoes together we had just bought at the store. E a minha filha tinha nos ajudado a reunir todas essas botas que a gente comprou na And loja. these young workers in the store E tinham ali vendedores, né, nessa and loja. asking us questions about our faith, who we are. E eles estavam what we perguntando quem nós éramos, por que a gente estava comprando todas aquelas botas, o que a gente Daughter fazia. was able to share in such a clear way E a minha filha pôde compartilhar de uma forma tão aberta that they even began to applaud. que os vendedores começaram a aplaudi-la, bater palma. And I said, these same people probably would have spit on us E eu falei, meu a Deus, few weeks before. algumas semanas atrás, antes da guerra, Before the war. esses jovens vendedores, eles iam cuspir na But gente now, because se a gente falasse com Israel is eles. being brought together Mas porque Israel se uniu de uma tal forma to fight a common enemy, para lutar contra um inimigo comum, and the Lord is using this season o Senhor está usando essa estação and the open hearts of Israelis para abrir o coração dos israelenses, to be open to seeing, first of all, the believers in a different way than they've seen us before. primeiro para ver os crentes no Messias de uma forma diferente de como eles nos viam antes. And I can tell story after story after story Eu poderia all day long contar muitas histórias ao longo desse of how dia we've seen a breakthrough in ministry. de como nós temos visto um romper no nosso Somebody ministério. receive the Lord, Nós tivemos um judeu que aceitou Jesus. or somebody supernaturally being delivered from death. Nós vimos um jovem que foi livrado da morte. And then I look and I see messages Eu recebo mensagens from churches and believers in Brazil de crentes no Brasil, por exemplo, that are praying. que estavam orando. And sometimes it's exactly at the same time. E essas orações e em outros momentos também vinham exatamente no momento daquele And I livramento. realize E eu percebo that there's a special power que existe um poder especial. and I believe a role, Eu acredito um papel, a position uma posição in the heavenlies, nas regiões the celestiais church in Brazil. que a igreja no Brasil, Not just one church. I'm não apenas speaking uma about igreja, all the mas believers in os Brazil. crentes no Brasil That they have a power in their prayer têm poder There's a nas suas orações. fogo. Um fogo that is creating and affecting change in Israel. que está criando uma mudança e está afetando Israel. But these prayers, Essas orações, when they come
out of the pure heart quando elas fluem de um coração puro, of a lover of Israel, de uma pessoa que ama this person Israel, who's blessing uma Israel, pessoa que está abençoando not a person Israel, who's accusing não uma Israel, pessoa que está acusando or says, Israel, Israel's committing genocide. ou está acusando, Israel What está about cometendo this? What about genocídio, these people? isso e aquilo. but Não. They might not understand Talvez everything, pessoas que não entendam Maybe you tudo, don't understand talvez você everything. não entende tudo, but sometimes I don't understand everything. às vezes nem eu entendo But tudo, we still are called to bless. mas ainda assim nós somos chamados para Bless abençoar, each other, abençoar uns aos not outros, curse each other. não amaldiçoar uns aos And out of outros. that pure heart of love, E a partir desse coração puro que ama, when you pray for quando Israel, você ora por the Israel, Lord will answer. o Senhor prayers. responde às suas orações. And so these stories that you're mentioning, Então, essas histórias que a Ana pediu aqui This é para eu is contar algumas. one of the reasons that they happen. Esta é uma das razões por que essa abertura em Israel está acontecendo agora. Because there's people in the background praying. Porque há pessoas nos bastidores orando. These are people who have taken the time to understand the truth about Israel. Há pessoas que tiraram o tempo para aprender a verdade sobre Israel. And that's what's causing and affecting a different level than we've seen before in the gospel going forward. E é isso que está afetando e levando o evangelho a um alcance em um novo nível ali em Israel. When the nations, and especially Brazil, Quando as nações, especialmente o Brasil, when they come into the picture, entra no quadro, entra na história. it's like we've been trying to plug a power cable É como se a gente tivesse tentado há tanto tempo conectar uma tomada into a place where there's not been a lot of power. num lugar onde não tinha muita energia. And as every nation of the earth begins, the believers in the nations, E quando os crentes nas nações, America, os americanos, some nations in Europe, algumas nações na Europa, and our friends in Asia, nossos and the Korean amigos na church, Ásia, a igreja begin coreana, to really pray for Israel. quando vocês começaram a realmente interceder por Israel, It's like we see more and more power lines connecting. a gente vê mais e mais tomadas sendo conectadas na eletricidade e levando a energia que há em vocês até And Israel. it's a very powerful E é algo poderoso, muito poderoso. connection that has not been made for many decades and centuries. Uma conexão que não tinha sido feita por muitos séculos. The church in Brazil. Que era a conexão de Israel And com a now igreja this is brasileira. starting to happen. E à medida que essa conexão Brasil-Israel And we acontece, begin to feel e a nós change começamos in a this energy, in sentir effectivity uma diferença no nível de poder, de that eficácia, can't be explained que não pode ser in explicada any other way de nenhuma outra forma, than it's just supernatural. a não ser que algo sobrenatural está acontecendo. Wow, I love that. That's amazing. Que lindo isso, né, gente? That's so beautiful. It's like the connections, the electric connections coming from the power of the Holy Spirit among the nations into Israel. I love that exactly what's picture. happening. Amei essa figura, essa pintura desse quadro, né? Que são as tomadas das orações vindo das igrejas no mundo, das nações, os crentes nas nações, levando essa energia até esse poder sobrenatural até Israel para que as coisas aconteçam, né? Para que os crentes lá possam efetivamente ver, né, o romper, as portas abertas, o favor. For instance, one of the breakthroughs is so many Messianic Jews are in the army serving, right? Are being honored in high positions, right? Yes. Romper, por exemplo, que às vezes no Brasil a gente não entende muito, mas pela primeira vez nós temos visto judeus messiânicos, são crentes em Yeshua, servindo no exército, como ele falou que a filha dele de 18 anos está servindo no exército, e outros oficiais judeus messiânicos. Isso é um alto nível de confiança que os judeus messiânicos estão ganhando na Terra Santa pela primeira vez em gerações, né? Então, assim, nós vemos caminhos novos sendo pavimentados para que os crentes em Yeshua não sejam rejeitados, não sejam
vistos como uma seita, não sejam vistos como traidores do seu próprio povo, mas que eles sejam vistos como eles são. Eles são judeus, eles continuam sendo judeus, eles continuam amando Israel, mas eles entendem que o Messias já veio e o Messias de Israel é Jesus, é o Yeshua. E à medida que nós cristãos no Brasil e nas nações amamos Israel, eles também vão desconstruindo aquelas mentiras de que nós cristãos somos inimigos dos judeus. Because there is still like this lie that even Christians, not only Messianic Jews, but Christians, well, they saw Messianic Jews as traitors, but the Christians as enemies of the Jews, right? Can you say a little bit about that? About who thinks they're How enemies? the Jews, the regular Jews, they think that that we hate them, or like all the separation between Christians and Jews. Well, a lot of it has to do with history, church Muito history. dessa má compreensão entre judeus e cristãos tem a ver com a história da igreja, I né? think a lot of people that are Christians don't Muitos know cristãos church history. nem conhecem, né, a história da igreja. They might study revivals and the good things that happened. Às vezes nós estudamos avivamentos e as coisas boas que aconteceram na história, But unfortunately, there's a lot of ugly anti-Semitism. mas infelizmente tem muito antissemitismo, é muito feio. It's just that hatred of Jews is Que é what o ódio, anti-Semitism is. antissemitismo é o ódio contra judeus, simplesmente isso. And we see because of so much persecution that happened in Jesus' name, E por causa de muita perseguição aos judeus que aconteceu em nome de Jesus, now we today would say, well, those people weren't real believers. hoje a gente olha para trás e pode real até dizer, Christians. não, mas esses que fizeram isso não eram crentes de verdade. But the Jews don't know that. Bem, os judeus não sabem disso. Israelis know O que os israelenses sabem that people that called themselves Christians é que pessoas que se chamavam de were cristãos involved in the Holocaust. estavam envolvidos no Holocausto. That Hitler and his Nazi army, they considered themselves Christians. Que o próprio Hitler e o exército nazista se consideravam cristãos, gente. We say, well, of course they weren't. E é claro que a gente fala, não, But tá the claro Jews- que eles não eram crentes de Well, verdade. Israel doesn't know that. Mas os israelenses, os judeus, eles And- não sabem And disso. so it's understandable Então dá pra gente compreender that they have been taught que esses judeus, os israelenses, foram to ensinados stay away from Christians, a ficarem longe dos cristãos. that Yeshua, Jesus, was responsible for much of the killing of their people. E que o judeu Jesus, Yeshua, é um dos principais responsáveis pela perseguição do povo But judeu. that's why it's very important for the evangelical Por church, isso que é muito importante para a igreja evangélica for people that are spirit-filled, e principalmente aqueles que são To carismáticos, pentecostais ou cheios do Espírito for the Santo, numbers to grow. que se levantem pró-Israel para que o número de crentes em Israel cresça. These people are building a bridge of love and support and unity with Israel. E assim nós construamos uma ponte de amor, de apoio, de amor por Israel. And even as Israel's seeing right now, E agora mesmo Israel está vendo isso so a acontecer. lot of governments and leaders in Muitos countries governantes em muitos países, muitos líderes that are distancing themselves from Israel, estão se afastando, se distanciando de Israel. but they see that Christians within those countries are Mas- coming closer to Israel. Eles estão percebendo que ainda que os governos se afastem, os cristãos nas nações estão se aproximando. ok. Eles estão percebendo e falando, So it's not just the governments of those countries who used to be together with Israel, Então eles percebem, então não é só o governo que antes era junto de but Israel, it's actually the pró-Israel, real mas Christians in those o areas. povo cristão nessas nações. São duas coisas diferentes. Nessas áreas, eles são pró-Israel. So as the world distances itself from Israel, Então, ainda que o mundo nas nações se afaste de Israel, and as we see that genuine born-again Christians from around the world get closer to Israel, quando os judeus eles veem os cristãos nas nações nascidos de novo se aproximando de Israel, that is beginning to change the understanding of Jewish people who've always considered Christians enemies. eles estão começando a ter o entendimento deles mudado para perceber que o que eles entendiam de que os cristãos eram inimigos dos judeus ou de Israel não é verdade. And as
Christians around the world begin to embrace the Messianic Jews, E à medida que os cristãos nascidos de novo abraçam os judeus, we begin to see a change in the perspective a of gente vê Israelis. que está acontecendo uma mudança na perspectiva dos próprios israelenses. And it's taking time, Isso leva tempo. but this war is exactly, I know, one of the reasons we're doing this live. E essa guerra atual é um dos motivos porque nós estamos fazendo essa live. And it's exactly the reason I'm encouraging everyone here that is watching to be vocal, lift up your voice, É o to be motivo pro-Israel. de estar aqui, encorajando você a usar sua voz, a vocalizar que você é a favor de Israel. Because Israelis will notice, Porque os israelenses estão percebendo. and this is attractive to them. E isso atrai os israelenses. When the whole world is starting to reject us, Quando o mundo inteiro começou a nos rejeitar, and in many ways they are, e em muitas maneiras eles continuam nos but rejeitando, at the same time they see their best friends are Christians. ao mesmo tempo eles estão percebendo que os melhores amigos de Israel nas nações são os cristãos. And eventually, E at eventualmente, some point, em um momento, they make the connection. eles fazem a conexão. It has to be because of Jesus. Tem que ser por causa de It Jesus. can be no other way. Eles vão entender, não é por outro There is no motivo. other reason. Não tem outra razão. Amém. Uau. Colby, this is amazing. Que maravilhoso, né, gente? I remember once I was in an elevator in Masada, and I was talking to this Jewish girl, and all the Brazilians in our tour were there, and we were loving on her, and she was like, "Why do you love us? Everybody else hates us." E eu me lembrei aqui de um momento que a gente estava em Masada com uma turnê do Israel Diante do Trono, né, uma caravana, e naquele elevador que sobe lá no alto da montanha de Masada, tinha uma judia. E a gente lá, todo mundo brasileiro, e ela falando assim, por que vocês estão aqui? She asked, why are you here? And everybody started saying, oh, we love Israel, we love Israel. E aí ela falou, por que vocês estão aqui? E aí todo mundo começou a falar, nós amamos Israel, nós amamos você, we love you. They were like, really thirsty to even witness love, Acho que o pessoal da caravana estava até ansioso de demonstrar amor, né, pelos judeus. E começaram a falar, nós amamos Israel, nós amamos você. E ela falou assim, que estranho, todo mundo nos odeia, todas as outras nações nos odeiam. E a gente sentiu, sabe, aquele dia doeu, that day it hurt me to see how hated Israelis are some places. She even told us that she hides her origin when she travels to visit her relatives in Europe. Sabe, doeu tanto em mim aquele dia quando ela falou assim que ela até esconde a origem dela quando ela viajava para a Europa, acho que era para a França, I think it was France, para visitar os parentes dela. Ela falou assim, todo mundo nos odeia. And we Brazilians we started saying, we love you, we love you, we love you. E a gente brasileiros, né, começamos a falar, mas nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Ela ficou muito impactada, sabe? Então, realmente, gente, esse é um chamado dos cristãos, da igreja brasileira. Nós estamos vivendo um momento histórico de oportunidade de demonstrar o nosso amor por Israel. Orando, porque a gente acabou de ouvir aqui alguns testemunhos sobre como a nossa oração tem eficácia, a nossa oração tem poder. E é como se fosse essa tomada, né, que conecta a energia, o poder do Espírito Santo que está derramado na igreja ao redor das nações, chegando até Israel, para que eles, que são os crentes, os judeus messianos, as pedras vivas, né, dessa casa espiritual que Deus tem edificado também em Israel, possa ter poder, possa ter eficácia, né? I think, Colby, that Brazilians don't know how hard it is to be a believer in Israel because they see a big harvest. Like every service you have people coming to Jesus in Brazil. Every person you talk to, they're open to receive a visit, in their home, to give them a book, to talk to them, to invite them to come to church. It's not like that in Israel, right? Falei que as pessoas no Brasil às vezes não têm noção do que é ser um crente em Jesus, em Yeshua, em Israel, sendo um judeu messiânico. Porque no Brasil todo culto tem conversão, nós estamos no tempo de colheita no Brasil. No Brasil você para numa esquina e começa a pregar o evangelho, tem gente que aceita Jesus, você bate na porta, a pessoa pode até receber um livro que você dá, você convida um amigo, ele vai na igreja com você. How is it? Can you tell them how different it is? Because they come from another
concept of evangelization? How is it? Well, our meetings are small. Bem, lá é tão diferente, nossas reuniões são sempre pequenas. Congregations are what you would call churches are much smaller. O que vocês no Brasil chamam de igrejas, nós chamamos de congregações. São sempre muito pequenas. It's not a situation where we can have big events. Nós não temos grandes eventos. We would be shut down. Se a gente fizesse grandes eventos, a gente seria... Eles nos cancelariam, eles não permitiriam os nossos eventos acontecerem. Although we do have big events from time to time, like De vez em quando a gente tem, de vez em quando, uma conferência de jovens com um número maior. And worship conferences. Às vezes a gente tem uma conferência de adoração. Hundreds of people. Mas ainda assim vai ser só com centenas e não milhares ou dezenas de milhares. And sometimes Christians will visit and then we'll have larger conferences. Às vezes cristãos das nações vêm nos visitar. E isso aumenta o número de pessoas nas conferências lá. Mas por causa da perseguição lá em Israel, mas também só pelo fato de termos poucas pessoas crentes. Então, acho que uma das maiores diferenças, as principais diferenças tem a ver com isso, do número de crentes em Yeshua entre os judeus ser um número pequeno, bem menor do que vocês no Brasil. Individuals, and it's very much a personal experience that you share with other people. Então, a nossa experiência de, como se dizer assim, evangelização é muito mais individual. Você tem mais evangelização no contato um a um, compartilhando com uma pessoa. And we do see people come. We'll have altar calls at the end of the service. A gente também faz apelo no final dos nossos cultos e a gente vê algumas pessoas vindo ao altar. But it's usually one person might come to faith, or occasionally maybe more than one, but it's a rare thing and it's much smaller numbers. Mas é algo muito mais raro e em números muito menores. Ocasionalmente a gente vê uma pessoa vindo se converter no final de um culto. But people will have experiences with the Lord. Mas as pessoas têm experiências com o Senhor. Or somebody shares with him in the army. Às vezes lá no exército, eles estão no exército e um soldado que serve no exército e que é judeu messiânico compartilha sobre Jesus. Ou um parente que já nasceu de novo compartilha com outro parente. Or they listen to a song. Ou eles ouvem uma música begins to get them thinking about Yeshua. Que faz com que eles comecem a pensar sobre Yeshua, ou eles leem um livro. And so slowly we're seeing things grow. Então devagarzinho a gente tem visto as coisas crescerem. But Brazilians should think of it as an unreached people group. Mas os brasileiros deveriam pensar sobre Israel como uma nação não alcançada, um povo não alcançado ainda. One that's growing in numbers, but still very, very small, less than 1%. Menos de 1% de israelenses são nascidos de novo. Probably more like half of 1%. Tipo 0,5%. And how many would that be? Maybe 20,000, maybe 30,000. Mais ou menos 20 mil a 30 mil. Out of 7.2 million Jews. São os crentes em Yeshua no meio de 7,5 milhões de judeus. Maybe, and people that were born and raised in Israel, probably only a few thousand. E se você pensar em judeus que nasceram e foram crescidos em Israel, aí diminui mais ainda, são apenas alguns milhares. Yeah, because you have believing Jews around the nations, right? Porque, yes. So these 20,000 counts outside of Israel? No, we're just speaking about Israel, but those who are there. Porque existem judeus nascidos de novo, que creem em Yeshua, são os judeus messiânicos, que também vivem nas nações. Aí também existe um número de judeus crentes nas nações. Mas falando de Israel, que moram em Israel, aí realmente é um campo, né? But so it's very hard for non-Jews to preach to Jews in Israel, right? Deve ser difícil para não-judeus pregarem para judeus em Israel. I think people will say that. Sim, podemos dizer isso. And I think it's because they just
people need to know what they're doing. Mas and as how pessoas que forem fazer isso têm que saber o que elas estão to fazendo communicate in a certain way. e It's saber knowledgeable. como se comunicar de uma forma que eles sejam compreendidos. But when it's coming from a place of understanding and respect and Mas honor, quando essa conversa com o judeu lá vem de um lugar de honra, de respeito, then I see it's very effective. eu tenho visto ser eficaz. I know a lot of people Eu conheço várias who pessoas have come to faith que vieram a conhecer a fé because some person from some country or porque couple, alguém de algum país, um shared with casal, them. compartilhou com eles. and it's to fulfill the scriptures, Romans 11:11, Para cumprir as escrituras de Romanos 11:11, that the gospel's gone to the Gentiles to make the que Jews o jealous. evangelho foi para os gentios para causar ciúme nos judeus. And that's the whole plan of salvation. E esse é o plano da salvação, That it came to Israel, que veio primeiro para Israel, and then Israelis began to spread it. e os israelenses, century, os primeiros to the judeus, os primeiros discípulos eram judeus israelenses que levaram o evangelho para as nações. And then the gospel would grow in the nations, E que assim o evangelho cresceria nas nações and then eventually come back to where it started. e então voltaria de onde começou. And then the end will come. And then we're getting closer. E então o fim virá. Estamos cada vez mais perto disso. And what about reaching out to Jews in Brazil? Because there are Jews in Brazil, right? Absolutely. E eu perguntei para ele, como é que a gente alcança os judeus no Brasil? Porque existem judeus no Brasil. I think the same concepts: E ele falou, é o mesmo conceito, funciona. love, Ame, honor, honre, respect, respeite. and telling them, but it's because of you and your people we have the Bible. Fale para os judeus que você conhece, olha, muito obrigada, porque é por sua Everything causa e por causa do seu povo que nós temos a Bíblia. Everything that Christians know about God Tudo que os cristãos conhecem sobre Came- Deus came out of Israel and the Hebrew scriptures. In the Bible. veio de Israel e das escrituras judaicas. All the authors of the New Testament, E todos os autores do Novo Except maybe Testamento, a não ser but Lucas, we don't know. Maybe talvez he was. também ele era, All the authors were Jewish. todos os autores eram judeus. So these were all people that are from the lineage of the Jewish people. Então, são todas essas pessoas da linhagem judaica, do povo judeu. And when Christians come from this E perspective, quando os cristãos se aproximam dos judeus a partir dessa perspectiva, not to magnify the differences, não magnificando ou engrandecendo as diferenças, but to really accept and embrace how we're really the same in a lot of ways. mas, na verdade, aceitando e abraçando como nós viemos de um lugar semelhante, Not to como nós compromise somos the parecidos, né? Não comprometendo o evangelho, não. But to make Yeshua attractive. Mas fazendo Yeshua atraente para And eles. Christians need to realize they're not trying to convert a Jew to E- Christianity. A verdade é que os cristãos têm que entender que a gente não tem que tentar converter um judeu ao cristianismo. They just need to meet Yeshua, the Messiah. Eles, na verdade, só precisam encontrar-se com o Messias deles, All the Yeshua. other things will come. in Todas time. as outras mudanças virão com o tempo. But why would Jews want to be? Why would they want to follow somebody who's not attractive to them? Por que você acha que um judeu ia querer seguir alguém que não é atraente para eles? And what I mean attractive is I mean that they would see that he is amazing. Atraente no sentido de que eles possam ver como Jesus é maravilhoso. And they're waiting to see this Yeshua, this version. E é isso que eles querem ver, é isso que eles esperam ver, essa versão maravilhosa de Jesus. So present a supernatural, loving, amazing Yeshua, Jesus, seen in your life. Então apresente a eles um Jesus que é maravilhosamente, sobrenaturalmente amoroso por meio da sua vida And in a supernatural way communicated to them. e de uma forma sobrenatural, com poder sobrenatural, Because that's what they really, comunique truly isso a want. eles, porque isso é o que eles verdadeiramente querem. Uau, Colby, thank you so much. Muito obrigada! Obrigado. Olha, aqui eu coloquei aqui embaixo e vou fixar também na legenda, né? O Instagram Maoz Israel Brasil, porque o Colby e a Shani Ferguson,
Eles estão baseados em Israel, judeus ali em Israel, criando seus 5 filhos, mas eles têm um legado, a legacy, né, that comes from generations in Israel. E esse ministério começou há gerações, esse legado é geracional. A avó da Shani é a Frida Lindsay e o Gordon Lindsay são os grandparents for Shani. Então é um legado, it's a legacy, a beautiful legacy, que você pode saber que você pode confiar, you can trust them. O Instagram deles também está em português porque eles têm uma sede também, uma filial, né, no Brasil, em Campos do Jordão, is the base, right? It's in São José dos Campos. São José dos Campos, that's right. Near. Pertinho de Campos do Jordão. Yeah. São José dos Campos, o Mateus, né, está lá como representante junto com o Kobe em São José. E você pode seguir, então, por favor, siga, né? Follow @Maoz Israel Brasil. E quando você quiser ir a Israel, servir, aprender mais sobre Israel, ou você quiser convidar o Kobe, o Mateus para irem na sua igreja no Brasil, to tour, para ensinar sobre Israel, ajudar a entender melhor, interceder por Israel, né? Às vezes você tem muitos judeus perto de você e você quer demonstrar Yeshua para eles, então você pode aprender mais como fazer isso. Manda uma DM, pede ajuda se você precisa de treinamento, se você quer ir para Israel como voluntário e servir de alguma forma, né? Deus vai mover a igreja brasileira cada vez mais e é preciso a gente conhecer as conexões certas lá em Israel. E eu realmente recomendo o @Maoz Israel Brasil, ok? E que Deus possa mesmo levantar cada um de nós com a nossa social media, com a nossa plataforma social, com os nossos relacionamentos, com as nossas igrejas, nossos ministérios, para nos posicionarmos com o Senhor, com a palavra do Senhor nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero terminar contando algo. Just gonna finish sharing the story about Bonhoeffer. That was so strong. Compartilhando algo que o Kobe contou sobre Bonhoeffer e sobre os crentes na Alemanha no tempo do Holocausto. Porque hoje nós estamos vivendo um momento, depois do Holocausto, é a primeira vez que Israel está em guerra dessa forma, com uma perseguição, com morte dessa forma. Oh, look who's here! Olha quem vai ouvir a história também. Vem cá, Isaac e Benny! You're gonna be a part of the end of this live. Eles vão participar do finalzinho da live. I wanted to hear this story. Is Isaac here? Eu quero que eles escutem. Isaac, eu vou contar uma história agora, muito triste. Entra aí na live, Abaixa aí, eu vou terminar. Vem cá rapidinho. I'm gonna finish sharing this story. Vou terminar contando essa história e eu quero que os meninos ouçam. Eu quero que todos vocês me escutem, porque é uma história muito triste, tá? Muito triste, que tem a ver com os cristãos na época do Holocausto, e agora nós estamos vivendo um tempo parecido. E, por favor, eu quero que vocês escutem essa história. Isaac, é uma história muito triste dos cristãos na época do Holocausto. E agora nós estamos vivendo um período parecido, tá? And Isaac and I, we recorded a song called I Raise a Hallelujah. So when you shared this story, I was like, oh no, that's a very similar thing. Nós gravamos uma música, eu e o Isaac, chama-se Levanta um Aleluia. E é uma frase muito parecida. E essa história que o Kobe contou. Presta atenção, hein? Because there's this part of the song that we sing. Sing a little louder, sing a little louder. Né? É uma parte da música que é assim, ó. Cante mais alto, cante mais alto. Agora, olha que macabra essa história, que terrível essa história com essa frase. But you're not saying it to silence the cries. That's what impacted me, and I want to share this story. Can you say? I'll translate. Okay, so during the times of the Holocaust, durante o tempo do Holocausto, this is during World War II, durante a Segunda Guerra, the Nazis would take thousands and millions, eventually, Jews. Os nazistas, eles pegaram milhares e até milhões de judeus, out of one né? place to another, e tiravam eles de um lugar e levavam para outro, para os campos de concentração, né? And the only way to do this was to ship thousands and thousands of people at a time
trains, in E a cargo forma de fazer esse containers. transporte desses judeus para os campos de concentração And- era em trens. And when you get thousands of Nos people vagões together dos that are trens. suffering, being tortured, E quando você tinha ali milhares de pessoas And they know reunidas, where they're sofrendo, going. sendo torturadas e sendo transportadas para a morte, eles sabiam para onde eles they were estavam going to the indo. gas chambers to die. Eles iam para as câmaras de gás, né, onde eles iam morrer. And every time they would pass by anytime they would see people, they would scream out. E eles estavam nesses vagões de trem And e they quando would- eles passavam pelas cidades onde eles viam pessoas, eles começavam a gritar de dentro dos vagões. There was a church in particular in Germany, E tinha uma igreja, sorry, and uma igreja lá na Alemanha, the Jews would go by in the Deus. train, e os judeus passavam no trem and do lado dessa igreja. and during the church service on Sundays, E durante o culto dessa igreja no domingo, the Christians would hear the Jews screaming and torture, just Meu Deus. yelling and screaming. durante o culto, os cristãos dentro dessa igreja no domingo ouviam os trens passando com os judeus gritando de dentro dos vagões, passando do lado da igreja na hora do culto. And the Christians would ask the pastor, what do we do? E os crentes na igreja falavam com o pastor, o que a gente So- faz agora? O que a gente faz? He said, just sing louder E o pastor respondeu para esses crentes, to Cante drown mais out the alto. screams. cante mais alto para abafar o som dos gritos. Ai, Gustavo, vem cá, eu tô contando agora, amor. Conta pra mim. Ai, amor, muito triste, eu tô contando pro pessoal agora. Aquele capítulo do livro do Bonhoeffer sobre o cante mais alto. Meu Deus, amor, muito triste. Muito triste, amor. Você tá saindo? Eu tô. Aqui não sei Ai, se amor, você tem também uma- tá saindo? tem uma reunião. Então vou ter que terminar a live. Muito triste, né, amor? A Cris foi. Muito triste, a Cris tá ali. Então, Isaac, agora nós temos um outro compromisso. Now we have a new commitment. What is our sing a little louder? O que é o nosso cante mais alto agora, Isaac? Não vamos nos calar diante da injustiça. We're We're not. not gonna be quiet in the middle of injustice. Nós não vamos nos calar. We're not gonna be quiet. Agora, o cante mais alto Now the sing a little louder significa means que nós não vamos nos calar diante dessa guerra injusta que Israel está tendo que lutar. is that we're not gonna be quiet in the midst of this unjust war that Israel is having to fight. Em nome de Jesus. Então, gente, essa história está num capítulo escrito por So Bonhoeffer, this story is in a chapter the story is in a chapter written by Bonhoeffer, que foi um cristão which was a Christian que morreu num campo de who concentração died in a concentration camp porque ele tentou matar Hitler. because he tried to kill Hitler. E antes de Hitler suicidar, And before Hitler committed suicide, ele deu uma ordem: he gave one order: matem Bonhoeffer, kill Bonhoeffer, porque ele era um inimigo direto, because he was a direct enemy, não somente contra Hitler, not only against Hitler, mas contra o espírito maligno but against the evil spirit que estava em Hitler, that was in Hitler, que estava em Amã, that was in Haman, que estava em Faraó that was in Pharaoh, e que está no Hezbollah and that is in Hezbollah, e que está no Hamas. and that is in Hamas. Nossa guerra não é contra a carne ou sangue, Our war isn't against flesh and blood, mas contra esses demônios, but against these demons, esses principados, these principalities que estão movendo as massas na mídia, that are moving the masses in the media, que estão movendo os jovens that are moving the youth nos campos das in universidades the university campuses, e que não sabem que estão sendo manipulados and pelo don't know diabo. that are being manipulated by the devil. Mas nós sabemos. But we know. Por isso Hitler foi contra Bonhoeffer, That's why Hitler was against Bonhoeffer. porque ele representava os cristãos. Because Bonhoeffer represented the Christians. E a voz dele continua ecoando hoje. And his voice continues to echo today. E nós vamos ser os Bonhoeffers hoje, And we're going to be the Bonhoeffers today. que não vamos ter medo da perseguição. We're not going to be afraid of persecution. Houve também uma frase muito forte There was also a very strong sentence na época do Holocausto, in the time of the Holocaust em que o cristão ele falou assim: prenderam o meu vizinho, that the Christians said like this: they arrested my neighbor, que era um sindicalista,
who was a syndicate. Prenderam o meu outro vizinho, They arrested my other neighbor, que era... E eu não falei nada quando prenderam o meu vizinho and I sindicalista. didn't say anything against my syndicate neighbor. No, I didn't say anything when they arrested I my didn't say syndicate. anything when they arrested my Eu syndicate. não defendi o I meu didn't defend vizinho. him. Eu não fui contra a I injustiça. didn't go against the injustice. Aí prenderam o meu outro vizinho, que era o quê, amor? And then they arrested my other neighbor, Que era um who socialista. was a socialist, Eu também não defendi and I didn't defend o him meu vizinho quando My cometeram essa when injustiça. they committed this injustice. Aí prenderam o meu vizinho judeu And then they arrested my Jewish neighbor, e eu também não falei nada. and I didn't say anything. Agora eles estão vindo contra mim Now they're coming against me, e não tem ninguém para me and defender. there's nobody around me to defend me. Então eu não me importo se estão fazendo uma injustiça contra um comunista lá na Rússia. But it doesn't matter if they're doing injustice against a communist in Russia. Eu tenho que falar sobre I isso. have to speak against Eu injustice. tenho que me levantar contra a I have to injustiça. stand up against just injustice. Eu não tem problema, eu não creio como ele. It doesn't matter if I don't believe in the same things that he does. Eu tenho que defender, por exemplo, as mulheres muçulmanas But I have to defend even the Muslim women que são espancadas pelos seus who are maridos. beat by their husbands. Eu não sou muçulmana, não concordo com o I'm islamismo, not a Muslim. I don't agree with Islam. mas eu vou falar sobre essa But I'm injustiça. going to talk about injustice. Eu estou aqui para levantar e convocar você, I'm here to call you and to stand up and to bring forth, que é o tempo de nós nos posicionarmos por Israel. because this is a time for us to position ourselves for Israel. Porque a gente não pode achar que eles estão com o problema deles lá longe de nós. Because we can't think that they're having a problem just very far from us. É o nosso momento de nos posicionarmos pela It is justiça our time to stand up for justice e pelo plano de Deus, and for the plan of God, acima de tudo, above all, para a salvação do judeu for the primeiro, salvation of first the Jew, como está escrito na Bíblia, like it's written in the Bible, e de todas as nações. and of all the nations. Então, Kobe, muito obrigada. So thank you, Kobe, so Essa much. história do Cante Mais Alto This Sing a Little Louder story vai ficar para sempre comigo. is always going to be with me. E nós vamos cantar mais alto. And we're going to sing louder. Não para abafar o grito dos judeus nos vagões de trem Not nazistas. to muffle the sound of the Jews singing in the No cargo crying trains, in the cargo trains. Mas para podermos cantar mais alto a favor do but for plano us to de sing a little Deus louder in favor of the plan of God por Israel for Israel e para a salvação de toda a and humanidade. for the salvation of all humanity. Sigam Maoz Israel Brasil Follow Maoz Israel Brazil, e shalom, shalom! and shalom, shalom. Shalom. Aleluia.